Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje vamos abordar o tema ansiedade, fome emocional, entre outros. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí a psicóloga Valéria Rodrigues. Boa noite, Valéria, tudo bem? Boa noite, Maurício, tudo bem? Também está conosco a nutricionista Juliana Campos Bechtold. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Bom, então, agora março e final de fevereiro, início de março é volta às aulas e praticamente volta toda uma rotina de trabalho, de agenda cheia para adultos, jovens e crianças. Quais os reflexos que essa volta à rotina traz nas emoções e no comportamento das pessoas? Então, o que a gente percebe é que a ansiedade está cada vez mais presente no cotidiano, no dia a dia das pessoas. E com certeza o período de volta às aulas é um momento de maior tensão, principalmente se a gente fala dos pequenos, das crianças e também aqueles que estão se inserindo agora no ambiente escolar. Então, a ansiedade acaba sendo uma das emoções ou os efeitos mais percebidos dessa mudança no ambiente ou no contexto ou na rotina da criança. E o que a gente percebe como não é só da criança, mas também os adultos, muitas vezes os próprios pais, estão mais ansiosos do que a criança por esse momento. E com certeza isso gera toda uma tensão na casa, na rotina, no dia a dia e principalmente na criança que percebe essa tensão em volta desse novo momento que ela vai enfrentar. Para aquelas famílias em que a criança está tendo o primeiro contato com alguma atividade regular fora do ninho familiar, como que é o choque emocional, assim, tá de repente diante de outras pessoas, outros adultos, outras crianças totalmente estranhas àquele círculo de relações que a criança tem afetiva no lar? Certo, o que a gente tem que perceber é a ideia de que os pais se coloquem no lugar dos filhos. Por exemplo, o adulto, geralmente uma situação nova, desconhecida, pessoas desconhecidas, já vai causar uma preocupação, um medo, uma ansiedade. A criança é a mesma coisa. Então, ela acaba tendo um medo, principalmente do desconhecido, por não conhecer o ambiente, não saber o que é aquele ambiente, pessoas novas que a criança nunca viu. E principalmente a criança ela tem muito medo de que os pais não voltem, não venham buscá-las. Então nesse momento é muito importante, antes de ir ou para a escola ou para um outro local novo para a criança, conversar com a criança antes, explicando o que é esse ambiente, o que vai acontecer nesse ambiente e incluir nessa conversa o momento de volta para casa, o momento que os pais ou algum outro familiar ou a avó ou a tia vão buscar a criança novamente. Então, a ideia é fazer o que a gente faz com o adulto. Geralmente, a gente tem uma preocupação com o novo, com o desconhecido, justamente por ser novo. E quando a gente acaba ou estudando um pouco mais sobre o local, sobre o evento, sobre as pessoas, isso acaba tentando nos tranquilizar. Então, a criança é a mesma coisa, é tentar explicar para ela o que é esse ambiente ou esse evento e o que vai acontecer nesse local. Toda essa situação de ansiedade, estresse, tensão emocional pode desencadear também na fome emocional, Juliana? Com certeza. O que a gente sabe que existe é a diferença dessa fome emocional para a fome física é quando a gente tem vamos dizer assim, alguma coisa que vai acontecer. Eu vou para a aula, um exemplo. Eu estou nervosa pelaquela situação, eu vou procurar algum alimento que me dê uma fonte de prazer, vamos dizer assim, que me acalme. Normalmente, chocolate, alimentos gordurosos e açúcar. A gente procura esse tipo de alimento para liberar alguns neurotransmissores, que libera, de fato, e aí a gente tem aquela sensação de bem-estar e que acalma, assim. Então, é aí que está o perigo, no caso da fome emocional. Nessa questão alimentar, além da busca do prazer, também pode haver a necessidade de preencher vazios emocionais? Exatamente. Assim? Quando chega nesse ponto de começar a preencher vazios, que daí, vamos dizer assim, tem uma tristeza grande e é constante isso, já começa a passar por uma compulsão alimentar,
que daí é seguidos. Hoje a gente sabe que para diagnóstico seria assim, 2 vezes durante uma semana em 6 meses. Aí é considerado já uma compulsão alimentar. E junto com outros sintomas, claro, né? Que é o comer escondido, uma tristeza muito profunda. Então essa seria mais uma compulsão ligada à tristeza. Valéria, há quanto tempo você está atuando nesse atendimento a crianças com relação à ansiedade que apresentam essa? Sim, com o comportamento humano... Comportamento, terapeuta cognitivo comportamental é a tua Isso, é a minha área. formação, isso. É uma área da psicoterapia, então eu já trabalho com comportamento humano há aproximadamente 4 anos, agora mais voltada para criança também, adolescente. E a gente vem percebendo que a ansiedade, desde o início do processo, a gente tem hoje crianças até com 2 anos de idade que os pais trazem para a terapia, para a busca desse auxílio, porque as crianças cada vez mais cedo vêm apresentando o que a gente chama de disfunção emocional, que é justamente não saber lidar com algumas situações. Então, às vezes até o excesso de cobrança dos pais, a forma de cobrança dos pais, a criança muito pequena acaba desenvolvendo às vezes episódio de terror noturno, acordar chorando de uma forma muito desesperada, sem uma causa, um apego muito grande aos pais. Isso também já é um reflexo, já são sintomas relacionados à ansiedade desde muito cedo, desde muito novo. E a postura dos pais nesse sentido? Porque a criança pode, desde o berço, já começar a apresentar algumas tendências. Então, ali, qual a importância do comportamento e da atitude, da ação dos pais quando percebem esses sintomas? Certo. Porque algumas coisas podem agravar o quadro, não pode? Sim. O que a gente tem que ter bem claro é que existe a ansiedade como uma característica da personalidade do indivíduo e a ansiedade que é desenvolvida frente a um determinado evento. Então, é interessante que os pais sempre tenham o que a gente chama de tempo de qualidade com seus filhos, para, primeiramente, conhecer os seus filhos, saber o que é da personalidade dele e para conseguir identificar quando alguma coisa está fugindo da normalidade ou da própria personalidade da criança. Observado isso, os pais, a gente sempre sugere que os pais comecem desde muito cedo a falar sobre emoções com os filhos. É aí que a gente começa a desenvolver a inteligência emocional, que é saber entender, compreender nossas emoções, saber o porquê elas existem, como o nosso corpo reflete a emoção e, se necessário, como modificá-las ou como adequá-las. Então, uma dica é que os pais falem sobre as emoções. É importante nunca reprimir a emoção do filho. É muito comum a gente observar, às vezes, os pais que falam: não chora, não fica triste, não pode ficar com raiva, não pode ficar bravo. E isso a gente acaba reprimindo a emoção da criança. Então, é importante mostrar para a criança, falar sobre as emoções, sempre orientando também o que é exagero, o que não é, ou seja, tentar promover na criança uma reciclagem. Eu estou com raiva, mas eu não preciso... Consciência. Exatamente, não preciso brigar com o meu pai, ou com o meu irmão, ou com o meu amigo, mas é importante que os pais falem sobre emoções e tentem, junto com a criança, ver a emoção no corpo, porque para o adulto é muito mais fácil fazer análise do que está sentindo. Agora, a criança não. Então, a criança muitas vezes vai perceber, se a gente falar, olha, o que é ansiedade? A criança pode sentir tremor, ou pode ter o que a gente chama de ataque cardíaco, mas para a criança parece que o coração vai sair pela boca, usar termos didáticos ou claros para a criança, mas que ela consiga ver no próprio corpo o que ela está sentindo, para ela começar a conseguir identificar a emoção. Estou sentindo uma emoção, preciso tomar tal atitude, trabalhar ela e digeri-la, é isso? Exatamente, a gente trabalha dessa forma, com a reciclagem. A própria terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com emoções, pensamentos e comportamento. Então, é exatamente isso que a gente faz com a criança em consultório, é identificar as emoções, entender as emoções, entender a relação que o pensamento tem com aquela emoção e, se necessário, a gente ajuda a criança a dar um novo significado a um determinado evento para, assim, modificar o seu pensamento, modificando a sua emoção e resultando na modificação no comportamento. Valéria, você falou que cada vez mais cedo as crianças começam a apresentar sintomas, apresentar o quadro e vão em busca
os pais levam para buscar um atendimento psicológico. Como que elas se apresentam? Assim, quais as características que dá para perceber claramente, assim, a criança chora, a criança manipula os sentimentos, o que elas apresentam? Nós temos muitas variáveis, nós temos muitos perfis diferentes de criança ou de públicos. Então, nós temos desde a criança que tenta, digamos, sabotar a terapia ou tenta mostrar que está tudo bem, que não precisa daquele acompanhamento. Aí é onde vem a importância de criar um vínculo com a criança, que a gente consiga apegar essas tentativas de fraude mesmo no processo terapêutico. Temos também as crianças que trazem, que elas mesmas apresentam ou falam de um possível sofrimento. Isso a gente vê principalmente em crianças que trazem questões com autoestima. Fica muito claro isso nos primeiros encontros, a questão da imagem que ela tem de si. E temos também casos onde a gente percebe nos pais e que, em alguns casos, a gente precisa direcionar o acompanhamento, o tratamento aos pais e não necessariamente à criança. Então, é importante também o envolvimento dos pais no processo terapêutico, porque muitas vezes a gente vai utilizar os pais num processo de intervenção, mesmo treinamento de pais, para que eles deem sequência no processo de consultório em casa. O adulto, ele já tem potencialidades para pegar o que ele tem no consultório e levar para o dia a dia. A criança não. Então, a criança vai ficar com o psicólogo, o terapeuta, 45, 50 minutos por semana. Então, é importante que os pais estejam comprometidos, é aí onde a gente percebe que, em alguns casos, os pais são mais resistentes do que as crianças, para entender alguns fenômenos, entender algumas coisas que precisam ser reajustadas, que acabam impactando na criança. Juliana, qual a diferença entre fome emocional e compulsão alimentar? Quais os conceitos e as diferenças? Então, a gente fala hoje que a gente tem 3 tipos de fome, né? Que seria a fome social, que seria aquela assim, eu vou jantar com meus amigos hoje, eu vou pedir uma pizza. Vou comer a pizza junto ali. Aquele momento vai me trazer um prazer. Aí eu tenho a fome emocional, que é aquela ligada a alguma tristeza no momento só, ou alguma até uma felicidade, eu ganhei tal coisa, vou comer para comemorar. Então, seria essa emocional, e a compulsão alimentar já seria um pouco diferente, que seria quando a pessoa ela tem uma falta de controle, ela não consegue controlar. Então, ela vai comer tudo. Ela não vamos dizer assim, eu não gosto de batata, mas eu vou comer batata, porque só tem batata ali, eu quero comer. Eu só quero ficar comendo, no caso, então eu não paro de comer até chegar a uma saciedade, que demora muito, então come muito mesmo. Então, é de 1 a 5 pacotes de bolacha, não tem uma parada, vamos dizer assim, tanto que eles falam que é saco sem fundo, que a pessoa come e não para. Realmente, essa seria mais a compulsão. E essa compulsão, ela existe apenas no âmbito alimentar ou também na ingestão de bebidas? Tanto bebidas com bastante açúcar como bebidas alcoólicas, tem alguma relação? Sim, tem relação. Porque assim, como é que acontece, né? A gente tem os nossos neurotransmissores, né? Que daí a gente tem a dopamina e a serotonina. A dopamina, ela dá aquela sensação de bem-estar e saciedade. Bem-estar não, desculpa. De bem-estar, no caso de motivação. Eu estou motivada, tranquilo, beleza, e saciada. E aí a serotonina age com o bem-estar. O que acontece? Vamos dizer, no álcool, às vezes até em alimentos com muito açúcar e muita gordura. Eles são alimentos que são viciantes, porque o que acontece? Eles liberam muita serotonina, vão dar aquela sensação de muito bem-estar, só que ao contrário disso, vamos dizer assim, ele não liga no receptor de forma correta. E aí a dopamina, vamos dizer, cai. Aí eu não tenho saciedade. Então o que vai acontecer é que eu vou ou beber mais ou comer mais. Então, por isso que a gente diz que alimentos também são viciantes, como o açúcar e as gorduras, né? Que às vezes um chocolate, um sorvete, a pessoa não para de comer. Eu sou viciada em tal alimento. É por essa questão de a dopamina, vamos dizer assim, cair e a serotonina está muito elevada, então aquilo me dá muito prazer. Só que eu tenho que comer muito para saciar aquela vontade. Então, tem relação, sim, da compulsão e bebidas e até alimentos, por essa questão de neurotransmissores. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar a entrevista aqui com a Valéria e com a Juliana.
Voltamos em seguida. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é da Valéria Rodrigues, psicóloga, e da nutricionista Juliana Campos. Juliana, a gente estava falando a respeito de fome emocional, compulsão alimentar. E tem como saber, como é que a gente pode distinguir o que é fome emocional e o que é fome física? A fome física é aquela caracterizada por vamos dizer, roncar da barriga, uma dor de cabeça leve, uma tontura, uma fraqueza. A emocional já não, quando eu procuro um alimento só vamos dizer assim, eu não sei, eu tô com uma fome de alguma coisa, mas não sei o que é. Essa seria mais já emocional, assim, que daí tu procura um alimento só para saciar aquela vontade mesmo, não é uma coisa fisiológica tua que tu tá sentindo um roncar da barriga, uma dor de cabeça. E quais os alimentos preferidos que são aqueles que visados por quem tem a fome emocional? Geralmente carboidrato? Normalmente é a gordura e o carboidrato, o açúcar, normalmente. E mais os industrializados, até porque eles têm esse potencial, assim, um apelo muito grande da palatividade dele. Ele é muito bom, ele é gostoso, e aí fica aquela memória boa na cabeça da pessoa. Juliana, quais as consequências da pessoa que sofre com fome emocional não ter o diagnóstico, não buscar um acompanhamento especializado para saber se tem a fome emocional? Ela pode estar até chegando a um transtorno alimentar, né? Que fica um caso mais complicado de a gente estar tratando. O diagnóstico é muito importante porque a gente vai tratar dois lados, né? O lado emocional da pessoa, que às vezes está abalado por alguma situação, e o nutricional, porque às vezes pode até ser um desequilíbrio de nutrientes, que a gente sabe hoje que os nutrientes, eles nutrem o nosso corpo de acordo com o que ele está precisando. Por isso que é bom a gente procurar ter sempre uma gama grande de alimentos que a gente vai consumir, não repetir, mas pegar a maior parte que tu conseguir para poder ter mais nutrientes e estar nutrindo o teu corpo de forma ideal. A evolução da fome emocional para o transtorno alimentar, para a compulsão, tem um período ou pode ter um tempo determinado ou não? Não, é naquele sentido que eu tinha comentado, de a gente nota em uma semana 2 períodos de compulsão em 6 meses, a gente já começa a caracterizar. Quando começa já a evoluir dessa forma. Então, aí em uma semana eu tive 2 períodos assim, aí em 6 meses, vamos dizer assim, continuou persistente e a gente consegue caracterizar. Valéria, é natural que uma pessoa saudável tenha ocasionalmente uma fome acima do normal, assim, e precise se alimentar mais ou consumir mais alguma coisa? Sim, o que a gente precisa entender é que a fome emocional, ela é uma relação, um relacionamento entre comportamento alimentar e a situação emocional. Então, por exemplo, aqui a gente está falando até de compulsão, mas quando a gente fala de fome emocional, a gente também pode falar sobre a falta de apetite. Então, o indivíduo, ele pode ou comer mais frente a uma situação específica, porque isso promove determinada emoção, como ele também pode deixar de comer. É natural a gente ouvir a pessoa falar, se eu estou muito nervosa, se eu estou ansiosa, eu não como, eu não consigo comer, ou eu passo mal. Então, isso também é fome emocional. Então, a pessoa que naturalmente, uma pessoa, digamos, mais controlada, consegue controlar suas emoções, dependendo do evento em que ela está exposta, e a emoção que esse evento vai proporcionar a ela,
pode sim alterar o seu comportamento alimentar devido a isso, a forma que a fome ou a necessidade dela de suprir aquela emoção vai agir. Porque a fome emocional, ela pode trabalhar como uma recompensa. Até a gente deixa claro para o paciente, para que ele consiga monitorar, que a fome física, ela é gradativa, ela vai aumentando ao longo do período que eu fico sem comer, ela vai aumentando e quando eu como, eu consigo, através dos nutrientes, saciar o meu corpo. A fome emocional, não. Geralmente, ela é súbita. Ela aparece de repente e, geralmente, eu como, e como a Juliana mencionou, como eu como, geralmente, açúcar e gordura, essa sensação de prazer, ela acaba muito rápido. Então, geralmente, vem acompanhada de sentimentos como culpa, vergonha, tristeza, onde a gente consegue ter a certeza de que se trata de uma fome emocional e não física. Quais são as dicas que vocês têm para amenizar os sintomas, os aspectos que vão dominando na questão da fome emocional? Então, na questão alimentar, a gente pode recomendar alguns alimentos que são ricos em triptofano e tirosina, né? E aí esses alimentos, eles vão estar ajudando nessa liberação da serotonina, que é pro bem-estar. Que seria o quê? Seria os ovos, principalmente na gema, né? A gente tem o triptofano, a carne, castanhas, a banana, a aveia, mel. Então, tem bastante alimento. E, principalmente, procurar alimentos de verdade, que seriam os alimentos não muito industrializados, né? Que são aqueles que são... Quando a gente chega no mercado, a gente compra a banana. A gente não compra ela com vários ingredientes, né? Porque quando a gente pega um pacotinho, a gente olha ali, a gente está comprando talvez um salgadinho, mas ali tem vários ingredientes que talvez não seja legal e que daí estejam levando a essa compulsão e esse descontrole alimentar. Valéria, para ter um equilíbrio emocional e não acabar sofrendo de fome emocional, o que é importante para a pessoa estabelecer? Exercício físico, meditação? Quais são hoje, quais são os desafios que homens e mulheres têm para manter o equilíbrio emocional? Então, quando a gente fala de equilíbrio emocional, justamente a gente está falando de situações específicas ou emoções específicas para cada indivíduo. Então, o que é importante? Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, é importante que o indivíduo, que ele faça essa análise do que é bom para mim, o que me dá prazer. Algumas pessoas é atividade física, algumas é a leitura, algumas é relaxamento. Então, a pessoa precisa encontrar algo que lhe traga uma satisfação, justamente para que ele não faça essa compensação no alimento. E também, como uma dica importante, que ele monitore o seu comportamento alimentar. Ou seja, registre a sua alimentação para que ele consiga identificar se ele come mais em um determinado período do dia ou frente a uma situação específica. Ali ele vai começar a entender o comportamento alimentar junto com as emoções e com isso ele vai poder conseguir encaixar algumas outras atividades ou outras ocupações que podem suprir aquela necessidade emocional ou aquela falta do equilíbrio emocional. Então ele vai ter que procurar o que para ele faz bem. E é difícil porque às vezes o indivíduo não sabe o que ele gosta de fazer. Então a gente trabalha com a tentativa, começar atividades novas, atividades físicas ou grupo de amigos. A gente vai na tentativa para que ele ache algo que lhe traga bem-estar. Tem que experimentar de tudo um pouco para poder ver o que vai contribuir. Exatamente. Algumas pessoas já sabem o que gosta, o que não gosta, mas outros não. Então a gente acaba trabalhando na tentativa e erro para que tenha algo que supra mesmo a necessidade de bem-estar. O hábito alimentar tem relação direta com a autoestima? Tem direta, por quê? A gente começa com a fome emocional, por exemplo. Essa fome emocional, se não tratada, ela pode se tornar uma compulsão alimentar. Essa compulsão, quando a gente fala em comer em excesso, geralmente ela vai resultar em ganho de peso. A questão do ganho de peso, imagem corporal, está diretamente relacionada com a autoestima. E é aí que nós temos o grande risco disso trabalhar diretamente com a autoestima, com o dia a dia da pessoa, com o comprometimento social da pessoa e vir a desenvolver um transtorno alimentar. A gente tem exemplos hoje aí de bulimia, anorexia e todas são relacionadas a esse reforço, por exemplo, de bem-estar. A bulimia, o meu reforço, o meu combustível é eu poder comer quanto eu quiser.
E a anorexia, o meu estímulo, o meu reforço é eu ter um autocontrole tão forte que eu consiga controlar a minha fome e não comer. Quanto mais horas eu fico sem comer, é um ganho que eu tenho. E a bulimia também, quanto mais eu como e eu não ganho peso, porque eu justamente provoco o vômito, eu consigo ter uma satisfação com isso. Então, esses são os riscos da gente não conseguir monitorar a nossa alimentação ou as nossas emoções. A gente pode chegar a um transtorno alimentar e que muitas vezes envolve, além da nutrição e da psicologia, uma equipe multidisciplinar maior, com psiquiatria, dependendo dos casos, a gente precisa entrar com intervenção de medicamentos também, para realmente agora tratar um transtorno que foi gerado por uma disfunção emocional, muitas vezes. E aí só a equipe multidisciplinar mesmo que pode dar conta? Em alguns casos, a gente até consegue trabalhar compulsões que se tornam transtornos, como anorexia e bulimia, em consultório, mas isso o paciente precisa querer muito o tratamento e geralmente são públicos que são resistentes um pouco ao tratamento, então teria como se tivesse esse comprometimento do paciente, mas geralmente ele não adere tão fácil ao tratamento, acaba aderindo quando já está num estágio muito avançado, até de saúde, de desnutrição, então acaba sendo mais rápido o resultado se a gente envolve uma equipe maior, uma equipe com a psiquiatria também, junto com a nutrição. Familiares, pessoas que convivem em volta de uma pessoa que desenvolve quadro de anorexia ou bulimia, elas percebem alguns sinais que começam, vai dar problema, é melhor procurar um tratamento, isso acontece? Sim, no caso da compulsão alimentar, que a gente também mencionou, nós temos algumas características que são já características de atenção, como por exemplo, na compulsão, o indivíduo começa a ter o hábito de esconder comida, de comer escondido, ou de dizer que não come. Então, esse já é um ponto de atenção. Geralmente, os pais ou familiares, eles têm relatos de encontrar comida escondida no quarto. Quando chega a este nível, já estaria direcionando para a possibilidade de um transtorno. É claro que para caracterizar um transtorno tem todo um histórico, toda uma predisposição genética e outros fatores que são avaliados, porém, esses são comportamentos de atenção já, principalmente achar comida escondida. No caso da compulsão ou da bulimia, o indivíduo ele até come o socialmente esperado, ou seja, come com a família naturalmente, mas imediatamente ele vai até o banheiro, ele tenta provocar o vômito e em outros momentos ele acaba então comendo compulsivamente escondido, justamente para não mostrar ou não demonstrar que algo não está certo. Ele tenta esconder. Então, nos dois transtornos é importante ter muita atenção dos pais, porque o indivíduo ele vai procurar esconder essas características e esses sintomas. Porque a compulsão, o indivíduo ele sabe que está comendo compulsivamente, ele sabe que está comendo de forma exagerada. Por isso que ele se sabota, por isso que ele dá uma justificativa, não, hoje eu vou comer porque eu estou comemorando, segunda-feira eu paro de comer, porque ele consegue reconhecer que está comendo de forma exagerada, mas ele não consegue ter esse controle. Mesmo com arrependimento após comer? Mesmo com arrependimento. Ele não consegue, por si só, controlar isso. Como o nome já diz, a compulsão, é uma coisa descontrolada. A fome emocional, ele também algumas vezes consegue identificar, mas a emoção do prazer que vem, mesmo que momentânea, acaba sendo tão confortante, dependendo da situação emocional que ele se encontra, que ele acaba repetindo também várias vezes por conta da sensação de conforto ou de prazer que ele tem nesse momento. A compulsão praticamente é o grande vilão que está num quadro de alimentação, está num quadro de alcoolismo, até de dependência química, porque geralmente é essa situação, é o uso porque o indivíduo não consegue sair daquele ciclo de prazer, depois se arrepende, depois tenta, depois volta. O que a gente coloca bem claro para a gente entender quando um comportamento deixa de ser saudável é justamente isso, a frequência e a intensidade. Juliana, fala um pouquinho a respeito da importância do acompanhamento profissional de um nutricionista na vida de uma pessoa e o que o fácil acesso à informação tem trazido de benefícios e de prejuízos para uma educação alimentar. O que acontece é que hoje a gente tem muita informação muito rápido e às vezes algumas coisas que saem na mídia hoje a gente não tem estudos ainda comprovando realmente aquele benefício. Então,
sai um alimento santo, né? Tal alimento emagrece, todo mundo compra, todo mundo usa, e daqui a uns anos sai outro estudo que não é bem assim. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Então a importância de ter um profissional é porque ele vai estar te orientando, e a gente normalmente já usa os alimentos que a gente... Não, aqui tem tantos estudos feitos assim, confiáveis, então a gente vai usar esses alimentos que realmente vão te ajudar de certa forma. E além de, assim, os alimentos que a gente diz têm vários nutrientes, né? Então a gente tem que encaixar de forma adequada, não é assim, eu vou comer isso, é um remédio, não é. A gente vai colocar de forma gradativa, é um tratamento, normalmente às vezes a pessoa até cansa porque é longo, não é da noite para o dia. Então assim, é trabalhoso, a gente precisa da pessoa do nosso lado também, porque a gente faz o plano ali, pensa, calcula da melhor forma possível e a pessoa tem que aderir. Então, assim, é uma mudança de estilo de vida, né? Então, assim, não é um alimento, vamos dizer assim, santo que vai me ajudar. É toda a mudança do estilo da pessoa. Comportamento. Então, por isso que é bom o tratamento aliado com a psicologia até, porque a gente precisa da mudança do hábito da pessoa mesmo. Então, não é só vamos dizer, comer um alimento que vai mudar a minha vida. Não, é você mudar teus estilos, até aderir a uma atividade física, que a gente já não prescreve nada, mas a gente indica que procure um profissional. Então, realmente a mídia, de certa forma, ajuda, porque mostra o nosso trabalho, mas de outra forma, às vezes, acaba sendo apelativo, porque é muita informação e, às vezes, sem um embasamento teórico bacana. Valéria, psicóloga ou nutricionista, é sempre bom que cada pessoa tenha pelo menos o seu profissional, seja pela rede pública, seja particular ou através de algum convênio de saúde. Para você, qual é a importância do acompanhamento profissional? Então, muitas pessoas pensam que psicologia, o psicólogo, a psicoterapia é para quando eu já estou com algum problema ou quando eu tenho alguma disfunção muito específica. E, na verdade, não. O processo de psicoterapia, ele vai trabalhar principalmente no autoconhecimento. Então, para que eu consiga me conhecer frente a situações, porque todos nós temos situações cotidianas que podem trazer sofrimento, angústias, medos, todos nós temos e vamos ter. Então, a importância de ter um profissional, e hoje nós temos formas, como você mencionou, desde a rede pública até a privada, de encontrar um profissional que seja possível criar esse vínculo para que o indivíduo, o objetivo final é que ele consiga por si só desenvolver a sua inteligência emocional e com isso ele consiga lidar com as suas emoções e administrar as suas emoções depois de um tempo até sozinho. Então a ideia da terapia, da psicoterapia é justamente desenvolver isso no indivíduo, para que ele consiga trabalhar bem as suas questões. Os resultados vão aparecer em curto, médio e longo prazo. Exatamente. Questões mais emergenciais, que a gente trabalha um pouco mais na parte comportamental, elas aparecem mais rápido, mas as outras demoram um pouco mais dependendo da situação. Tá certo. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a participação da Juliana Campos, nutricionista, e também da psicóloga, a Valéria Rodrigues. Uma boa noite para vocês, um excelente trabalho. Muito obrigada, que agradeço. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.